Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski. Estamos começando mais um documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a Aerosystemas, Liber Aerospace, Digex, Goodyear e Hangar 33. Aproveita agora e já dá o seu curtir e não deixa de comentar, isso ajuda muito aqui o canal e ajuda a gente a manter esse trabalho. Visita a nossa loja online, compra aproveitando as promoções e assine a revista. Tenha a sua experiência Asas completa. Para mim, você sabe, é um orgulho muito grande ter você aqui no canal, o melhor público do YouTube, a comunidade Asas. Porque você sabe, pensar faz bem. E agora, vamos à história. Qual o melhor dos grandes hidroaviões de toda a Segunda Guerra Mundial? Olha, eu acho que 99% das respostas vão ser o nosso querido PBY Catalina, ou o PBM Mariner, também dos Estados Unidos, ou o poderoso Short Sunderland dos britânicos, ou, vamos aí, Bruno BV-222 alemão. E se eu mudar a pergunta? Qual foi o avião japonês considerado mais osso duro, o mais difícil de abater pelos pilotos aliados? Claro, o Zero desponta, com certeza, muita gente vai falar dele. Eu acho que 11 em 10 respostas. E pode ter quem cite o Mitsubishi J2M Raiden ou o velocíssimo KI-46. Ok, mas tá tudo errado. A resposta para essas duas perguntas é a mesma. E talvez muita gente nunca tenha ouvido falar desse avião. O Kawanishi H-8K. Mas esse foi o melhor hidroavião da guerra. E essa não é uma opinião só minha e do Kowalski, não. Tem gente graúda que atesta isso, como o grande historiador aeronáutico francês René J. Francion, infelizmente falecido há pouco tempo, em 8 de março de 2018. Mas, segundo ele, autor de nada menos de 58 livros, é isso mesmo, 58, de aviação, e de mais de 4.000 artigos. Nenhum outro hidro foi tão bom quanto o Kawanishi. E sobre ser o mais durão de todos os aviões japoneses para ser abatido, bem, existem centenas de relatórios de combate de pilotos aliados atestando isso. E aí, é claro, vão perguntar, mas se era tão incrível, por que eu nunca ouvi falar dele? Talvez porque certas aviações militares da Segunda Guerra não tiveram a correta divulgação, ou marketing, se preferir. Ao contrário da aviação dos Estados Unidos, da RAF, a Força Aérea Britânica, e claro, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Essa foi a campeã de marketing de todas. Mas nós estamos aqui para dar a nossa contribuição para corrigir isso, né, Kowalski? Então vamos lá. Sendo uma nação constituída num arquipélago de ilhas, é lógico que a aviação militar japonesa nasceu e amadureceu com um DNA intimamente ligado à guerra no mar. E nesse campo, os japoneses acompanharam com enorme interesse os desenvolvimentos de hidroaviões do Ocidente, sobretudo os grandes, de longo alcance. E a Kawanishi logo se destacou como especialista nessas aeronaves, criando um modelo muito bom que foi adotado pela Marinha Imperial em 1938, o Kawanishi H-6K, que tinha a mesma velocidade do Dornier DO-24 alemão, seu contemporâneo, mas quase 50% mais de alcance. Mas, no mesmo ano em que o H-6K entrava em serviço, a Marinha Imperial já buscava um hidro ainda mais poderoso, com um alcance ultra longo. Um avião superior a qualquer outro de qualquer país. O trabalho começou já em agosto, como eu disse, em agosto de 38 o pessoal já estava trabalhando nisso, na Kawanishi. E num avião assim, lógico que a provisão de combustível era essencial. E aí já começava o projeto a se diferenciar. Foram instalados 8 tanques nas asas, que não eram protegidos, mas também eram pequenos. E foi no casco que se instalaram 6 grandes tanques, e esses eram protegidos, com um sistema de extinção de fogo com dióxido de carbono e parcialmente autosselantes. Mas não era só isso. Se um desses tanques fosse perfurado,
por um projétil inimigo, por exemplo, havia um sistema que permitia drenar o combustível do tanque avariado, passando o combustível para um dos tanques intactos. É, bem sacado, você concorda? Então, a capacidade completa era de pouco mais de 17 mil litros, o que representava uns 29% do peso máximo do avião na decolagem. E o novo hidro, chamado H-8K, se diferenciava muito também de duas características marcantes dos aviões japoneses, incluindo os bombardeiros: o armamento defensivo fraco e a falta de blindagem. Nada disso se aplicava no H-8K. A equipe da Kawanishi foi generosa na blindagem, não só das partes vitais da aeronave, mas também protegendo os tripulantes. E o armamento era bastante pesado. O primeiro modelo de série, K1, tinha 2 metralhadoras de 20 mm em torretas no dorso e na cauda e 4 de 7,7 mm. Para a missão de ataque ao bombardeio, o grandão podia levar sob as asas 2 torpedos ou 8 bombas de 250 kg, ou 16 de 60 kg, ou ainda cargas de profundidade. O protótipo voou em janeiro de 41 e os testes exigiram alguns acertos, principalmente uma maior profundidade do casco. De jeito que a versão de série inicial, o H-8K1 que eu já citei, foi autorizado para produção pela Marinha Imperial em fins de 1941. E o batismo de fogo dele foi uma missão tão impressionante quanto a sua performance. Dentro daquele plano japonês para o ataque Midway, foi inserido um raid prévio de 2 H-8K contra Pearl Harbor, no Havaí, visando destruir um conjunto de reservatórios de combustível que tinha escapado do ataque de 7 de dezembro de 41. Esse ataque foi batizado de Operação K e foi executado na noite de 4 para 5 de março de 42, com os 2 H-8K decolando do atol de Vochi, nas Ilhas Marshall, e voando 3.100 quilômetros até o pequeno e desabitado atol de French Frigate Shoals, que fica mais ou menos a meio caminho entre Midway e as Ilhas Havaianas principais. Aproveitando as águas protegidas do atol, os submarinos I-15 e I-19 se posicionaram ali, onde reabasteceram os 2 H-8K, que então decolaram rumo ao alvo em Oahu, a 900 quilômetros de distância. A aeronave líder estava sob o comando do tenente Isao Ashizumi, que comandava o raid, com o outro H-8K1 estando sob o comando do segundo tenente Shozuki Sasao. E cada aparelho levava 4 bombas de 250 quilos. Para sorte dos norte-americanos, porém, os aviões encontraram toda a área dos alvos coberta por uma espessa camada de nuvens e tiveram de lançar suas bombas sem visão clara, para falar a verdade, sem visão nenhuma, de jeito que o bombardeio em si fracassou. As bombas do avião de Hashizumi atingiram o pico Tantalus, um cone de cinzas de vulcão extinto ao norte de Honolulu. As bombas caíram aos 300 metros da Roosevelt High School, mas só destroçaram algumas das janelas da escola com a onda de choque, e abriram umas crateras no solo. Já as bombas de Sasao parece que caíram no mar. Mas, por outro lado, apesar dos radares em Kauai e Oahu terem detectado os H-8K1, levando a decolagem de caças P-40, esses foram totalmente ineficazes em achar os 2 grandes hidroaviões que voavam a uns 4.600 metros. No retorno, Sasao conseguiu se reabastecer sem problemas no atol e dali voou incólume até a base inicial nas Marshall. Mas o H-8K1 de Hashizumi teve alguns danos para fazer o reabastecimento do atol, ali amerrizando ali. E assim voou até o atol de Jaluit, também nas Marshalls, que tinha uma base mais adequada para receber o avião avariado. Mas os 2 retornaram em segurança. E apesar de não terem atingido o alvo, o raid foi a missão de bombardeio mais longa já realizada até aquela data.
E isso não é pouca coisa. Mas na sequência apareceu a versão que ia ser o definitivo, o H8K2, que trazia motores de maior potência, os Mitsubishi MK4K KZ22, de 1850 HP, e a capacidade de combustível aumentada para quase 19 mil litros. A carga bélica chegou a um total de 2.000 quilos, mas o pior para os pilotos aliados foi que o armamento defensivo foi ainda mais reforçado, chegando a um total de 5 metralhadoras de 20 milímetros e 5 de 7,7 milímetros. Cara, era muita coisa. Um B-17G, a mais bem armada versão da Fortaleza Voadora, tinha 13 metralhadoras de 12,7 milímetros, se a gente quiser comparar. E a nova motorização repercutiu na performance, que já era boa e se tornou absolutamente incrível. O H8K2 tinha alcance de 7.152 quilômetros e era capaz de subir a 5.000 metros em 10 minutos e 12 segundos, um avião daquele tamanho. E mais ainda, atingia a velocidade máxima de 460 km por hora. Era só uns 40 km menos veloz que um caça-búfalo. E olha que grandes hidroaviões não costumam se notabilizar pela velocidade, né? Não são máquinas alucinantes de velocidade. O que destaca ainda mais o quanto o Kawanishi era veloz. Você quer comparar? Olha só, um Sunderland Mark III era mais de 100 km mais lento. Mais ou menos a mesma coisa que o BV-222 alemão. Além disso, as últimas séries do H8K2 foram equipadas com radar ASV para detecção de navios inimigos e também de submarinos, submersos até profundidades de snorkel ou periscópio. Com a entrada em serviço dos K2, os K1 foram recolhidos e modificados como aviões de transporte, podendo acomodar até 64 soldados equipados. E a necessidade urgente de levar por via aérea reforços a guarnições isoladas em ilhas gerou em 43 uma versão de transporte do próprio K2, o H8K2-L. Uma versão ainda mais aperfeiçoada, o K3, teve só 2 exemplares produzidos, depois ainda modificados para um padrão K4. Como no caso de diversos aviões alemães e italianos, o desespero da fase final da guerra mudou as prioridades do Japão, e o H8K não era uma prioridade nesse sentido. Enfim, o fato é que a capacidade industrial do Japão era muito limitada, e isso foi muito bom para os aliados. No caso do Kawanishi, isso resultou numa produção muito restrita, com números muito inferiores aos dos Sunderlands e Catalinas, de jeito que o H8K não teve um impacto determinante nas operações do Pacífico. Como eu disse, para sorte dos aliados. Foram feitos só 12 H8K1 e 112 K2. Feitos novos, a versão de transporte K2-L teve 36 construídos. No total, incluindo 5 protótipos, apenas 167 Kawanishi H8K foram feitos. Mas ele marcou a sua presença na história. E se você for dar um rolezinho ali no Japão, dá uma esticada até o museu da base aérea de Kanoya, em Kagoshima, onde repousa o único exemplar que chegou aos nossos dias. Esse aí, um H8K2. Chamado pelos aliados pelo codinome de Emily, esse aí foi o Kawanishi H8K, o melhor de todos os hidroaviões da Segunda Guerra Mundial. E você conheceu aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.